A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos nesse domingo, dia 7, agora já de junho de 2020, nessa continuidade da Escola Bíblica Dominical, no estudo 28. Já quero convidar você à abertura do texto bíblico, aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículos 22, 23 e 24, apenas esses três versículos para nossa reflexão nesta manhã de domingo. E ainda aí, reclusos em nossas casas, aguardando o momento, mas creio que em breve, para esses 15 dias para frente, nós estaremos retornando às reuniões presenciais. E vai ser uma alegria, voltar a nos reunirmos ali na rua Jalpaci 522, na Igreja Batista Bortolândia. Você é nosso ouvinte, é o convidado especial. Demais irmãos aí, com certeza, já sei que todos devem estar ansiosos para retornarmos a reunir, para estarmos mais próximos, uns dos outros, sabendo mais intimamente das necessidades de cada um, para que possamos então juntos congregar, louvar ao Senhor e atender cada irmão nas suas necessidades. Quero informar para os irmãos que a irmã Val já teve criança, domingo passado ainda não tinha dado essa notícia, mas que Deus possa conduzir aí a vida dela e dessa criança da melhor forma possível, e ela, irmão Antônio, tá bom? E também informar que o irmão Valmir, ele está internado ainda, tá? Na UTI, entubado ainda, mas já com uma boa melhora, e nós devemos agradecer a Deus por isso. Não esqueça de orar pela vida do irmão Valmir, que os irmãos sabem, pegou aí essa enfermidade que tem assolado o mundo inteiro, a Covid-19. Mas, graças a Deus, nós temos tido boas notícias do irmão Valmir. Também continuo orando pela irmã Deocleciana, que esteve com uma dificuldade de saúde, mas está em recuperação. E a igreja, não esqueça de orar todos os dias, Eu tenho dito que talvez esse momento tenha sido um momento de despertamento, onde nossas casas se tornaram de fato uma igreja, porque a igreja somos nós. Amém? Vamos lá. O Evangelho aos Gentios, nós estamos na parte 4, E Antioquia da Síria, E agora vamos à leitura do texto para nossa reflexão nesta manhã. Diz assim, Atos 11, 22 a 24. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos por mais essa semana que o Senhor nos deu o privilégio de alcançar. Pedimos ao Senhor as mais ricas bênçãos dos céus. Nesta manhã onde nós iremos estudar a Tua palavra, e já queremos agradecer pelas bênçãos alcançadas durante essa semana que passou, pelas vitórias. E essa semana que nós já estamos aqui reunidos em nossas casas, mas sintonizados contigo, com o Senhor Jesus. Abençoa cada irmão nas suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Pedimos ao Senhor e agradecemos já pela vida do nosso irmão Valmir, na sua recuperação, e o Senhor possa continuar cuidando da vida dele. Igualmente a irmã Deocleciana, na sua enfermidade, na sua recuperação. Obrigado pela vida do filho da irmã Val, que nasceu com saúde, que o Senhor continue guardando aquela criança e dando condições espirituais ao irmão Antônio e ao irmão Val para cuidar dessa criança. Cuida de toda a tua igreja, todos os nossos irmãos, dando o pão de cada dia, livrando de todo o mal. Nós oramos e agradecemos por tudo, que agora o Senhor possa nos ensinar nessa manhã, através desse pequeno trecho da tua palavra, que ela venha a nos acrescentar conhecimento e espiritualidade. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos,
Dando continuidade então à nossa EBD neste domingo, desde que os apóstolos saíram dispersos, né? Os irmãos sabem da história lá de Jerusalém, e se espalharam em várias regiões, como nós sabemos, Chipre, como na Fenícia, como lá em Cirene, Antioquia da Síria e outras regiões onde o evangelho foi sendo explanado por conta da fuga, da saída dos apóstolos de Jerusalém. O evangelho, ele automaticamente ia sendo anunciado. O evangelho ia sendo anunciado aonde quer que esses apóstolos que saíram dispersos iam de lugar em lugar, né? Eram judeus, eram gentios, certamente como os gregos, né? Demais povos, aonde os apóstolos saíam fugindo da perseguição, eles iam impactando as vidas pela palavra de Deus. E isso estava então mudando a vida de muitas pessoas e de muitas comunidades, de muitas regiões, neste contexto do primeiro século, e você já sabe muito bem parte da história. E nós então, nesse texto que lemos hoje, nós podemos aprender algumas verdades, né, que nos servirão para orientação, para que possamos nos firmar mais, né, servirão para nós de conforto, consolo, num tempo tão difícil que nós temos enfrentado, não é? Então, dentro desse texto que nós lemos, eu quero trazer algumas verdades. A primeira, meus irmãos, que nós já podemos observar no versículo 22. Vamos reler o versículo 22. Diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram então Barnabé a Antioquia. Primeiro, meus irmãos, boas notícias ou notícias boas ultrapassam as fronteiras. Que coisa gostosa poder ouvir isso. Notícias boas ultrapassam as fronteiras. E isso é uma verdade. Olha, meus irmãos, as boas notícias são combustíveis para a expansão do evangelho. Então, quando eles saíam dispersos, fugindo da perseguição, eles iam anunciando boas notícias. E isso era combustível para a expansão do evangelho. Sim, quando nós ouvimos coisas boas, meus queridos, nós somos impulsionados automaticamente a espalhar essas boas notícias. E essas boas notícias, então, chegaram aos ouvidos das pessoas em Jerusalém e começaram a se espalhar por todos os lugares. Foi assim lá em Jerusalém, chegando as boas notícias vindas lá de Antioquia, né? O que eles ouviram? O que eles ouviram que mudaram muitas vidas e mudaram muitas igrejas naquela época já constituídas, né? Em várias localidades onde as pessoas foram ouvindo o evangelho. O que de fato aconteceu quando eles ouviram essas boas notícias que ultrapassaram todas as fronteiras da época que nós possamos imaginar? Primeiro, meus irmãos, eles anunciavam. Então, esses irmãos que estavam de fato apóstolos firmados na palavra, o que de fato acontecia? Eles, de maneira maravilhosa, expandiam o evangelho para todos os lugares. E eles, o que eles faziam ali? Primeiro, a salvação havia alcançado os gentios. Eles então ouviram que a salvação havia alcançado os gentios lá de Chipre. O evangelho não estava restrito aos judeus originários de Jerusalém. O evangelho tinha chegado na Fenícia. O evangelho tinha chegado em Antioquia. E essas notícias começaram a se espalhar. Então o que acontece? Eles começaram a perceber que o evangelho havia alcançado muitas pessoas que nem judeus eram. E essas boas notícias ultrapassaram as fronteiras. Começou a atingir vários lugares. Chipre, Cirene, Antioquia. Jerusalém estava então querendo entender qual movimento era esse, qual era o poder desse evangelho. E aí, o que eles estavam escutando em Jerusalém?
que a salvação havia alcançado gentios de todos os lugares, que a graça de Deus havia se manifestado para várias pessoas. Segundo, vidas estavam sendo transformadas. Aonde o evangelho chegava, aqui informação importante, essas boas notícias estavam sendo espalhadas, que aonde esses apóstolos pregavam o evangelho, vidas estavam sendo transformadas. E isso então fez um mover, um rebuliço tremendo nos judeus lá de Jerusalém. Porque eles não imaginavam que o evangelho pudesse alcançar outras nações, outros povos, de outras regiões. E aí, com a dispersão, né, dos apóstolos de Jerusalém, eles foram então salvando vidas em todos os lugares, e as vidas estavam sendo transformadas de maneira espetacular, maravilhosa, magnífica aos olhos daqueles que estavam em Jerusalém. E aí, boas notícias, meus irmãos. Quantas notícias são boas, elas ultrapassam as fronteiras. Já não é mais apenas Jerusalém, não é apenas os judeus que têm a salvação, não são apenas os judeus que tiveram suas vidas transformadas para melhor. Agora, um grande número de pessoas, de etnias, de tribos, raças e nações, como nós ouvimos no Salmo, haviam então entendido esse evangelho, essas boas notícias do reino, haviam ultrapassado os limites de Jerusalém, alcançando tantas pessoas lá em Chipre, lá na Fenícia, lá em Cirene, lá em Antioquia. E isso foi uma notícia que se espalhou e ultrapassou todas as fronteiras. Outro ponto interessante nessas boas notícias é o amor entre os judeus e gentios era uma realidade. Agora a situação é outra. O amor entre judeus e gentios era uma realidade. Essas foram notícias maravilhosas que chegaram a Jerusalém. O amor entre judeus e gentios de outras regiões estavam sendo agora celebradas, comemoradas com grande alegria. Isso era uma realidade. Isso era algo que muitas vezes era aos olhos dos judeus originários de Jerusalém, dos apóstolos que não queriam sair de Jerusalém antes da perseguição, não imaginavam. Vamos relembrar aqui que em Atos 1:8, eles receberam poder para anunciar, não anunciaram, e quando foi em Atos 8:1, veio a perseguição, e eles saíram então fugidos, né, fugindo da perseguição, e ao mesmo tempo levando as boas notícias aos outros lugares, transformando as pessoas, salvando as pessoas, e as vidas eram transformadas, e o amor entre judeus e gentios agora era uma realidade, tá? É isso que nós aprendemos aqui no versículo 22. Boas notícias ultrapassam as fronteiras. Nós sempre falamos, né, que as más notícias, né, chegam primeiras. Não, meus irmãos, as boas notícias, elas têm esse poder de ultrapassar os limites das fronteiras, os limites territoriais, alcançando aí muito mais pessoas para a glória do reino de Deus. Segundo, meus queridos, Barnabé é impactado pelas notícias. Se as notícias se espalharam, né, as notícias estavam ultrapassando os limites de Jerusalém, essas boas notícias impactaram a vida de Barnabé. Vamos lá no versículo 23. Este ali chegando, quando Barnabé é enviado, então, este ali chegando, este chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo coração. Olha que coisa importante também, Barnabé é impactado pelas notícias. Boas notícias têm o poder de impactar as pessoas. Não podemos esquecer disso. Olha só o que aconteceu. Barnabé então é enviado de Jerusalém para Antioquia. Quando ele chega lá, o que ele encontra lá? O que ele percebe lá? Lá quando ele vê a graça de Deus manifesta. E o que acontece? A graça de Deus então é
contagiante. A graça de Deus foi contagiante. Isso é maravilhoso. Ouvir, a graça de Deus foi contagiante. E quando Barnabé chega lá, ele percebe isso, meus queridos irmãos. E ao mesmo tempo ele fica animado. Boas notícias animam as pessoas. Por isso que eu digo que nós temos que ser sempre otimistas. Sempre pensando que as coisas vão melhorar, não é? Não podemos baixar a cabeça. Olha só, Barnabé é impactado por essas boas notícias que estão acontecendo em Antioquia. E essas boas notícias, então, é contagiante. Essas boas notícias animam. Essas boas notícias alegram. Olha o texto dizendo, essas boas notícias alegraram o coração. Essas boas notícias alegraram a vida de Barnabé e dos demais ouvintes. Essas boas notícias ajudaram, diz o texto, a manter a fé. Essas boas notícias deram resultado. Olha que coisa importante para nós refletirmos. Barnabé é impactado pelas boas notícias. Por isso que eu digo que nós como crentes, devemos ser celeiros de boas notícias. Não podemos ser pessimistas, nós devemos ser celeiros de boas notícias. Porque essas boas notícias chegaram até Jerusalém, e aí Barnabé é enviado para ver o que está acontecendo. Quando Barnabé chega lá, Barnabé é impactado pelas boas notícias. E o que acontece? A graça de Deus é contagiante, as boas notícias animam, as boas notícias alegram o coração, e as boas notícias ajudam então a nos mantermos na fé. E as boas notícias trazem sempre e sempre trarão bons resultados. Terceiro, meus irmãos, o versículo 24. O versículo 24 é um versículo que vai nos trazer algumas coisas também muito importantes. Olha só, versículo 24. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Terceiro ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã, falando neste momento sobre a mudança, né, que aconteceu, né, de uma hora para outra, quando a partir da perseguição, eles voltam então trazendo as notícias de que os gentios agora receberam a graça, receberam o Espírito Santo e estão sendo transformados. Olha que coisa interessante, versículo 24 diz que Barnabé foi, além de ser impactado, agora Barnabé impacta pela sua biografia positiva. Olha só, notícias boas aconteceram, Barnabé é enviado para ver o que está acontecendo e ele é impactado por aquilo que ele viu. E agora, meus irmãos, Barnabé impacta. Olha que coisa interessante. Percebam aí o jogo de palavras. Barnabé agora impacta pela biografia positiva. Diz aí que o Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Pelo movimento geral, mas também pela vida de Barnabé. O texto nos informa aqui quem era Barnabé e que aconteceu com aqueles que viram Barnabé e foram impactados. Viram em Barnabé um homem cheio de bondade. Barnabé é impactado pelo movimento que está acontecendo, mas ele impacta. Ele impacta porque ele é um homem cheio de bondade. Não há maldade em Barnabé. Aliás, nós cantamos, né, um hino que fala sobre Barnabé, natural de Chipre. Homem da consolação, cheio de temor e fé. É esse homem que impacta quando ele chega em Antioquia. Ele é impactado e ao mesmo tempo ele impacta pela vida, pela biografia que ele tem positiva. Ele era um homem cheio de bondade. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Se permitia ser usado.
Era um homem cheio de fé, diz o texto. Olha a biografia de Barnabé. Barnabé era um homem cheio de fé. Barnabé não tinha dúvida acerca de quem era o Senhor, quem era Deus. Barnabé era um homem cheio de fé, de esperança na vida eterna. Barnabé era um homem cheio de testemunho. E o testemunho é primordial na vida de um crente. Percebe, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Barnabé é avisado que está tendo um grande movimento de conversão de gentios de todos os povos. E é interessante, Barnabé tem essas boas notícias. Ele então vai ver o que está acontecendo. Quando Barnabé vai ver o que está acontecendo, Barnabé é impactado por aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo o texto nos dá uma informação importante. Barnabé também impacta pela biografia positiva. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida pode fazer a diferença na vida do outro. Meus queridos irmãos, sem de fato as pessoas conhecerem a palavra de Deus, que é o ponto crucial da transformação, muitas vezes eles vão chegar à palavra através do testemunho do crente, nosso testemunho. Diz o texto que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Por causa de quê? Do evangelho que transforma mesmo, muda, salva, mas também por causa de uma vida que tem um compromisso sério com o Senhor, uma vida cheia de bondade, uma vida cheia de Espírito Santo, uma vida cheia de fé, uma vida cheia de testemunho. Portanto, meus queridos, nós devemos entender essas coisas. Nós podemos fazer a grande diferença na vida de alguém. Barnabé impacta as pessoas pela sua biografia. Muitas pessoas impactam o outro, mas por uma biografia negativa. Não, Barnabé impacta por uma biografia positiva. Barnabé vivia de fato o cristianismo legítimo, autêntico, real. Barnabé era crente dentro ou fora do templo. Barnabé era gente fiel a Deus em qualquer situação. E Barnabé usou isso como ferramenta para alcançar outras pessoas. Diz que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor por conta da palavra, é lógico, isso aí nós não temos dúvida, mas também por conta de um homem cheio de fé, cheio de esperança, cheio do Espírito Santo, um homem que praticava o bom e fazia o bom e fazia o que era bem ao Senhor. Então é muito importante nós aprendermos isso essa manhã, que nós possamos ser de fato edificados por essa palavra. Uma palavra objetiva, rápida, né? Mas que essa palavra possa transformar a nossa vida. Sabendo que boas notícias transformam as pessoas, alcança outros territórios. As boas notícias impactam a vida de uma pessoa, como foi o caso de Barnabé. E ao mesmo tempo, Barnabé, pela sua postura de crente, impactou as pessoas que estavam ao seu redor. E que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que possamos, logo mais à noite, estarmos juntos para celebrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esse domingo, dia que separamos para estar mais próximos em comunhão com o Senhor e com nossos irmãos. Continua derramando chuva de bênçãos sobre nós. Abençoa
todos os irmãos da Igreja Batista Bortolândia e todos os demais ouvintes dessa manhã, nesta mensagem, que eles possam ser impactados por ela. Pedimos ao Senhor que continue conosco ao longo desse dia e que à noite possamos novamente estarmos nos preparando para o serviço ao Senhor, a adoração do teu santo nome. Muito obrigado. Continua conosco, dando tudo aquilo que necessitamos para continuar na jornada e na carreira cristã. Nós oramos abençoando a tua igreja, todos os irmãos, aqueles que estão precisando de qualquer coisa neste momento. O Senhor possa ser aquele que enviará um anjo para suprir todas as nossas necessidades. Abençoa-nos nessa manhã e nós oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até logo mais.